Vamos lá, gente. Olha, na aula de hoje a gente vai revisar produtos notáveis. Isso é um assunto lá da 7ª série que você sempre, mesmo quando você chegar na faculdade, você vai precisar saber disso aqui. Tá certo? Então, ajuda muito em tudo. Resolução de equações, resolução de problemas. E uma coisa que vocês têm que ter na cabeça essas relações. Ok? Vamos revisar na aula de hoje produtos notáveis. Na próxima aula a gente vai revisar fatoração. Olha. O primeiro caso de produtos notáveis é chamado quadrado da soma de dois termos. Olha, isso é o quê? Se eu tivesse aqui x mais y ao quadrado, quadrado da soma de dois termos. A regra diz o seguinte, que é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é o que diz a regra. Se eu tivesse aqui 2a mais 3b ao quadrado, você, como aqui era um termo só, aqui são dois, você coloca entre parênteses. Porque quando você não coloca, às vezes você só eleva um termo e erra a questão. Então vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, 2a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 2a, vezes o segundo, 3b, mais o quadrado do segundo, então 3b ao quadrado. Desenvolvendo, nós vamos ter 4a2, 2 ao quadrado, 4a2, mais 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12ab, mais 3b ao quadrado, vai ficar 9b ao quadrado. Isso é o primeiro caso, quadrado da soma de dois termos. O segundo caso é chamado quadrado da diferença de dois termos. No quadrado da diferença, eu vou pegar até o mesmo exemplo, x menos y ao quadrado. O que é que nós vamos ter aqui? A regra é a mesma. Quadrado do primeiro, só que aqui era mais e aqui vai ser menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá certo? Se vier como veio aqui, ó, se eu tivesse 2a menos 3b ao quadrado, aí lembra que é bom colocar entre parênteses. 2 quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, 2a, vezes o segundo, 3b, mais o quadrado do segundo, 3b ao quadrado. Então nós vamos ficar com 4a2 menos 12ab mais 9b2. Veja que são parecidos, o que muda é apenas o primeiro sinal. O terceiro caso é chamado de produto da soma pela diferença. O que é que diz esse caso? Se eu tenho x mais y vezes x menos y, nós vamos ter o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é o que diz a regra. No produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Se eu tivesse, vamos pegar o mesmo exemplo, 2a mais 3b vezes 2a menos 3b. Eu teria o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que ficaria 4a2 menos 9b2. Tá certo? Primeiro, segundo e terceiro caso. Vamos para o quarto caso. O quarto caso, ele diz isso aqui, ó. Produto do tipo x mais p, x mais q. É como se eu tivesse isso aqui, ó. X mais 2 vezes x mais 5. X mais 2 vezes x menos 5. X menos 2
vezes x mais 5, veja que eu só estou trocando o sinal. E x menos 2 vezes x menos 5. Para isso aí, nós vamos usar essa relação. Ó. X ao quadrado mais sx mais p igual a 0. Onde esse s representa uma soma e esse p representa um produto. Tá certo? S é a soma e p é o produto. Vamos ver como fica fácil agora? Ó. Se eu tenho x mais 2, x mais 5, eu vou ter x ao quadrado, tá certo? Mais sx, então mais 2 somado com mais 5 vai dar mais 7x. E p é o produto, ó, 2 vezes 5, 10, mais 10. Só isso. Aqui eu teria x ao quadrado, mais 2 menos 5 vai dar menos 3x, tá certo? Mais por menos dá menos, que é um produto, 2 vezes 5, 10. Aqui eu teria x ao quadrado, menos 2 com mais 5, sinal do maior vai dar mais 3x, e menos por mais dá menos, 2 vezes 5, 10. E depois eu teria x ao quadrado, menos 2 com menos 5 vai dar menos 7x, sinais iguais somam e repetem, e menos por menos dá mais, 2 vezes 5, 10. Esse é o quarto caso, produto do tipo x mais p, x mais q. Chama a atenção para esse quarto caso, porque nos livros de hoje você não encontra esse quarto caso no livro da sétima série. Tá certo? A gente vai ver 7 casos e o livro da sétima ele só traz 5. 2 casos ele não coloca. Vamos ver agora o quinto caso. Quinto caso. Que é chamado cubo da soma de 2 termos. Ora, se eu tenho aqui agora x mais y elevado à terceira, o que é que tu vai aplicar aqui? Ó? A regra diz que é igual ao cubo do primeiro, certo? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, ó, veja que aqui foi quadrado do primeiro, aqui já é quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso é o que diz a regra. Se eu tivesse 2a mais 3b a terceira, vamos desenvolver aqui, vai ficar 2a a terceira, mais 3 vezes 2a ao quadrado, vezes 3b, mais 3 vezes 2a vezes 3b ao quadrado, ó. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais 3b a terceira. Desenvolvendo vai ficar 8 a 3, 2 a terceira, 8, mais 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36, A2b, mais 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18, vezes 3, 54, AB2, mais 3 à terceira, 27, B3, ok? Vamos para o sexto caso. O sexto caso é chamado de cubo da diferença de 2 termos. Vamos supor agora que eu tenho x menos y a terceira. Veja que é a mesma coisa do que a gente teve no quinto caso. Trocando apenas os sinais. Ó. Vai ficar cubo do primeiro, aqui é mais, aqui vai ser menos, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, e menos o cubo do segundo. Veja que é uma alternância de sinais. Ó. Mais, menos, mais, menos. A única coisa que vai mudar. Tá certo?
E por último, eu não vou nem colocar aqui, vai dar a mesma coisa se eu tivesse 2A menos 3B. A terceira, eu ia ficar com 8A3, ó, a mesma coisa. Menos 36A2B, mais 54AB2 e menos 27B3. E o sétimo caso, volto a chamar a atenção aqui, que nem o quarto e nem o sétimo caso, os livros estão trazendo mais hoje, só trazem 5 casos. Esse sétimo caso, ele é chamado, você precisa muito dele, é chamado quadrado da soma de 3 termos. Quadrado da soma de 3 termos. Se eu tivesse aqui, ó, A mais B mais C elevado ao quadrado. Como é que a gente desenvolve isso? Nós vamos ter isso aqui, ó. A regra diz o seguinte: quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Então, ó, A2, B2, C2 está aqui. 2 vezes AB, 2 vezes AC, 2 vezes BC. Eu vou fazer mais um exemplo, só mudando o sinal, para você ver como é que você vai operar no final. Vamos supor que eu tenho aqui x menos y menos 2e. X menos y menos 2e. Nós vamos ficar com x2 mais menos y ao quadrado mais menos 2e ao quadrado mais 2 vezes x vezes menos y mais 2 vezes x vezes menos 2e mais, vou colocar aqui embaixo, 2 vezes menos y menos 2z. Veja que a única coisa que muda é que o sinal acompanha. Terminando, x2, negativo expoente par fica positivo, mais y2, negativo expoente par fica positivo, 4z2. Mais por menos dá menos, 2xe. Mais por menos dá menos, 2 vezes 2, 4xz, 4xy aqui. E menos por menos dá mais, por mais dá mais, 2 vezes 2, 4yz. Tá certo? Então, esse é o sétimo caso, quadrado da soma de 3 termos. Aí volta a lembrar mais uma vez, que os 5 casos você encontra no livro de sétima série, no livro atual. Só que o sétimo e o quarto caso vocês não encontram mais em livro. E sempre a gente está precisando. Quando vocês chegarem, se você for do primeiro, quando chegar no terceiro, você vai precisar disso aqui dentro de geometria analítica. E se não tiver conhecimento, fica sem saber o que fazer. E o outro caso também, quando a gente desenvolve a questão de equações. Aí pronto, na próxima aula a gente vê fatoração, tá certo? A gente vê fatoração, aí eu mando para vocês os exercícios envolvendo produtos notáveis e fatoração, ok? Então até a próxima.